é que no Rio de Janeiro nós queremos estabelecer uma frente com mais nitidez política de esquerda. Nós fomos obrigados no Rio de Janeiro, por força de circunstâncias nacionais, vocês sabem que nós nunca, aqui no Rio, majoritariamente fomos favoráveis à aliança com o PMDB, nós tivemos que nos sujeitar a essa aliança por questões nacionais, e nós entendemos até a necessidade dessas alianças na época, só que nós, nesse momento, nós optamos por recolocar o PT no seu leito natural, que era o leito da esquerda do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ficou anos sem uma candidatura com nitidez popular de esquerda, como sempre teve em sua história. Nós estamos retomando uma trajetória de esquerda do PT do Rio de Janeiro. Mas, presidente, apesar de, nas suas palavras, né, o PT se sujeitar a uma aliança com o PMDB aqui no Rio de Janeiro, na Prefeitura do Rio, cujo prefeito é do PMDB, o PT ainda ocupa cargo. Por exemplo, vice-prefeitura é do PT. Isso constrange o partido? Olha, nenhum processo é um processo linear na política e na vida, né? Nós rompemos com o PMDB a nível nacional. Você vê até agora nessa aliança com o Eduardo, do César Maia e dos setores mais à direita no estado, com o Pezão e com o Cabral, que o próprio Eduardo Paes demonstra contrariedade com esse tipo de aliança. Então, há contradições, né? Estava sendo anunciado uma briga entre Eduardo Paes e o comando do PMDB no estado, através do Pisciani, já para a eleição de 2016, por conta dos interesses que se chocam. Ao que parece, essa briga está se aflorando agora nesse momento. Então nós vamos ficar olhando a conjuntura. De fato, nós temos problemas em relação à Prefeitura do Rio, mas nós só queremos tratar dessa questão depois dessas eleições estaduais e tendo em vista quais os movimentos que o Eduardo Paes vai fazer. Presidente, o senhor falou aí da necessidade de construir alianças fora do espectro ideológico dos partidos, que na sua avaliação aconteceu nessa aliança com o PMDB, que durou 7 anos aqui no Rio de Janeiro. Quando novas alianças são construídas e o eleitor vê isso acontecendo, como é que o eleitor pode acreditar que daqui a 4 anos o senhor ou quem estiver à frente do PT do Rio de Janeiro não vai estar aqui dizendo que por motivos adversos construiu uma aliança que não era o melhor para o Estado, não era o melhor para o Rio de Janeiro? Por que eu estou levantando essa questão, presidente? Porque o que a gente está assistindo, e as pesquisas recentes estão revelando isso, é um aumento do número de votos brancos, nulos, abstenções, um descrédito da população com a política. Essas alianças não reforçam esse descrédito? Não, eu acho que a população tem razão. Você não tem mais um contorno programático, um contorno ideológico nas alianças. Então é natural que as pessoas achem que a política virou um vale-tudo. De fato virou. As pessoas se aliam apenas do ponto de vista dos interesses meramente eleitorais. E essa é uma contradição, porque essas alianças acabam afastando o povo da política e criando uma zona ampla de descontentamento com o próprio sistema político. O que nós temos que fazer, o que nós estamos querendo recuperar aqui no Rio de Janeiro, e apontar isso para uma discussão nacional, é que nós retomar um campo político de alianças que seja programático, que seja sobretudo ideológico. Nós vamos mostrar para a sociedade que existem interesses diferentes e que ser de esquerda significa defender interesses do povo. O povo precisa entender isso, e é difícil o povo entender como forças de direita começam a se aliar com forças de esquerda, como se a política fosse apenas um jogo, né, e não fosse um palco de defesa de interesses concretos da população. Bom, estamos ouvindo aqui o Washington Quaquá, ele que é prefeito de Maricá e presidente regional do PT do Rio de Janeiro, explicando aí essa política de alianças. Segundo palavras do próprio presidente, a política brasileira virou uma salada de frutas. O PT, inclusive, segundo palavras dele também, se sujeitou a essa salada de frutas aí, apoio ao Maluf em São Paulo, mas na visão dele, aqui no Rio de Janeiro, essas alianças estão servindo para dar um espectro ideológico ao partido, ou seja, unir forças de esquerda. Aí a minha pergunta essa chapa Aezão, agora oficial, com a chegada do César Maia para o Senado, ficou mais fácil ou mais difícil para o PT no Rio de Janeiro? Eu acho que caiu a máscara da hipocrisia, né? Eu já tinha dito que o Pezão e o Cabral tinham deixado os generais com a Dilma e colocado a tropa com a Aécio, e quem faz a guerra não é general, é tropa. Eles já estavam enganando
o Palácio do Planalto, que foi quem fez você pega todas as obras, você pode discutir as prioridades que foram dadas pelo governo do estado com dinheiro federal. Mas o Rio de Janeiro saltou de um estado sem qualquer financiamento federal para o estado que mais recursos federais recebeu. Eles gastaram mal o recurso federal, mas recebeu muito dinheiro e a reciprocidade com o próprio slogan, que era somando forças, né? Agora o slogan do estado vai virar subtraindo forças. Eu não sei como é que eles vão ficar com o discurso para seguir em frente tudo que eles construíram nesse período. O próprio Cabral, o próprio Eduardo Paes disse que se tinha muito incomodado com essa aliança com o PSDB e com a Aécio, porque rompia um ciclo virtuoso, né, de investimentos e de paz que o Rio de Janeiro passou a ter com as instâncias federais. Então, eu acho que isso fica muito ruim para eles explicarem e acho que dá mais nitidez à disputa. De um lado, um campo mais progressista, com tradições de esquerda, e de outro lado, a direita do Rio de Janeiro, o setor da elite do Rio de Janeiro, isso que vai dar um contorno mais político, mais ideológico à eleição no Rio de Janeiro. Bom, presidente, para encerrar, o vice do Lindbergh. Hoje o jornalista Fernando Molica, do jornal O Dia, traz a informação de que o Lula está tentando convencer o senador Crivella a ser vice do Lindbergh. Como estão as negociações? Não, eu conversei com o Molica ontem, eu desconheço. Eu, inclusive, estou agora em Brasília, mas para uma agenda de prefeito, aqui com o embaixador da China, mas eu vou dar uma passada no gabinete do Lindbergh para conversar. Nós não temos nenhuma informação sobre isso. A aliança continua, nós estamos ampliando, discutindo com outros partidos, mas não tem nada, nenhuma conversa, até porque o Crivella é candidato a governador, nós temos todo o respeito ao senador Crivella. Tá certo. Presidente, muito obrigado pela entrevista, um bom dia para o senhor. Bom dia, Otávio, bom dia, Lília, bom dia aos ouvintes.